Boa noite a todos, meu nome é Ferreira Racier. Eu estou aqui para mais um vídeo. Vídeo esses que eu trato da Bíblia cristã. Quero dizer aqui que sou um livre pensador, portanto posso me expressar conforme eu quero e não tenho vínculo religioso com ninguém, rabo preso com ninguém, ficha policial. Então, eu estou dando a minha opinião a respeito da Bíblia e da religião cristã. Né? Isso é o que eu penso. Tudo bem? Fiz um rascunho e vou ler e vou tentar explanar cada parágrafo que eu ler. Tudo bem? Vamos lá então. Não há ingenuidade maior no mundo do que a de ser crente. Então eu digo que a pessoa que é crente, ela é uma pessoa ingênua, né? Ela é ingênua. Ela acredita em algo, faz tudo por esse algo. Eu falo das pessoas que realmente levam a sério a religião, não aqueles que esporadicamente vão na igreja. Esses aí não tem diferença nenhuma de mim, né? Somos a mesma coisa. Mas as pessoas que realmente vão na igreja, que acreditam piamente que aquilo ali é a verdade, essas pessoas são ingênuas. E totalmente ingênuas, e ao longo do meu discurso aqui eu vou tentar mostrar porquê. Tudo bem? Vamos lá. O motivo é simples. Como a própria palavra já afirma, ser crente significa crer, e crer em algo que não se vê. Né? A pessoa ela crê numa coisa que ela não vê, que ela não tem acesso, ela simplesmente crê. E isso pode ser também considerado como fé, crer em alguma coisa que não está vendo, não tem como provar a existência. Assim é o crente, né? O crente é verdadeiro, aquele que vai lá na igreja, aquele que ora na sua casa, isso, né? Crente no sentido não só do crente, vamos dizer ali o evangélico, o crente, o católico, né? O cristão em si. Acontece que os que creem e frequentam igrejas são os servos ou escravos, e nunca os líderes. Esses são ateus. Eu quero dizer o seguinte, que eu estou falando dos membros da igreja, aqueles que vão lá, oram, ficam sentadinhos, dão suas coletas, dão seus dízimos, que é a mesma coisa, né? Eu falo desses, não dos líderes. Os líderes são aqueles que estão lá na frente, os pastores, diácono, ancião, o cooperador, né? E esses caras são ateus. Esses caras não são, eles não acreditam naquilo ali. Eles fazem um teatro lá para vocês e vocês acreditam. Eu vou mostrar aqui. Os cristãos, sejam católicos ou evangélicos, acham que um ser invisível, que colocar o nome de Deus, é o atalaia de suas vidas, impondo medo, e dizem que ele é bom, né? Então eles acham que esse ser, que chamam de Deus, ele é um cara que está lá em cima vendo tudo, né? Ele está vendo tudo que a pessoa faz, até quando a pessoa vai no banheiro, vai tomar banho, Deus está vendo. Então eles acreditam piamente que esse Deus está vendo tudo, e acreditam piamente que esse Deus é bom, mas ao mesmo tempo não entender. Eles dizem que Deus é bom, mas temem a ira de Deus. A pessoa diz, eu sou temente a Deus. O que é temente? Ter medo de Deus. Então a pessoa é o escravo que tem medo de Deus, tem medo do seu Senhor. Existe o Senhor e o escravo. Então Deus é o Senhor e o servo é o escravo. Tudo bem? Deus seria aquele que criou todas as coisas, inclusive o homem, feito de barro. Então, né, vejam bem, se Deus criou tudo, Deus criou a terra, criou a estrela, o sol, né, criou os animais, tudo. Então, e daí, para criar o homem, ele teve que fazer de barro? Ele não dá para entender. Ele criou tudo perfeito, né? Olha a perfeição que é o universo, as estrelas, montanha, as matas e tal. Daí, para criar o homem, que seria o principal ser, ele teve que fazer de barro. Isso não dá para entender. Moldou o barro lá e depois soprou a
vida. Estranho isso, né? Isso é ridículo, pois como um ser de barro conseguiria tornar-se um ser humano? Acho que o boneco de madeira Pinóquio foi inspirado nessa lenda de Deus. Então, o boneco de barro ia se transformar no ser humano. Nós sabemos que tem uma historinha de um boneco de madeira que era chamado Pinóquio, né, que tinha o avô dele, que era o Sr. Gepeto. Eu acho que essa história desse boneco aí foi tirada justamente dessa parte do Adão. Porque no final do episódio lá do bonequinho, do Pinóquio, o boneco de madeira, ele se transforma em gente. Né? Então eu acho que foi tirado já dessa parte da Bíblia. Quer dizer, aquilo do Pinóquio é uma historinha. Assim como a história de Adão, do Gênesis, também é uma historinha. Aquilo ali é uma lenda, aquilo ali nunca aconteceu. Não pode o barro se tornar carne. Isso aí é impossível. Né? Isso aí não existe. Disse que Deus está em todo lugar. Se é assim, por que os crentes se reúnem nas igrejas? Aí que tá, né? Se Deus está em todo lugar, né? Se Deus está na casa, está no ônibus, está no carro, está no trabalho da pessoa, está com a pessoa, no banheiro, tudo, por que a pessoa tem que ir na igreja? Porque lá seria a casa de Deus? Se a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, então Deus não estaria lá. Não precisava ir na igreja para falar com Deus. Se ele é onipresente, ele está em todo lugar. Pensa um pouquinho nisso, né? É uma contradição isso. Mas dizem que na Bíblia não tem contradição, né? Tudo bem. Em muitas igrejas, em especial nas pentecostais, dizem que os crentes, né, dizem os crentes que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Não sabem elas que isso é uma manifestação cerebral, portanto biológica. Então, dizem ali nas igrejas evangélicas, algumas que são pentecostais, né? Que pentecostais trata-se daquela passagem bíblica ali do dia de Pentecostes, que o pessoal começou a falar em línguas diferentes e tal. Então, eles dizem que aquilo ali é uma manifestação do Espírito Santo na pessoa. Mas na verdade aquilo ali é uma manifestação do nosso cérebro, que é bem complexo, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso aí é explicado pela ciência. Então, isso aí já derruba, né? Aí se tu tem, não, mas eu falo em língua, não, acredito que falo, mas nem tu sabe o que tá falando. Por que não sabe? Porque é uma coisa que não tem explicação. Não é algo divino, é algo do nosso cérebro. Que nós não usamos o nosso cérebro, a sua capacidade integral, nem. Eu acho que os mais inteligentes, os mais sábios cientistas aí usam aí no máximo 20%. Nem sei se chega a isso. Imagina nós que nem somos cientistas, nada, nós usamos uma parte mínima. E essa manifestação é como se fosse uma pessoa entrar em transe, assim, não tem nada a ver com o espírito. Algumas igrejas pentecostais, como a CCB, Congregação Cristã no Brasil, afirmam que o próprio Deus incorpora num homem na frente do púlpito para anunciar a palavra aos crentes. Então a igreja, a Congregação Cristã no Brasil, é um exemplo clássico. Eu sempre cito a congregação porque eu já estive lá dentro da congregação. E lá dizem que um homem que sobe no púlpito lá, ele está falando algo que Deus está mandando ele dizer. É como se ele tivesse incorporado Deus ali. Então já não é mais aquele homem que está ali na frente, é Deus. O próprio Deus está mandando ali ele falar aquelas coisas para as pessoas. Seria a palavra de Deus, né? Deus dando aquela palavra ali. Se ele, Deus, existe realmente, por que necessitaria de um ser humano falho para anunciar os eventos futuros? Né? Se Deus existe, que nem as pessoas dizem, né? Principalmente os crentes, não precisaria ele estar incorporado num homem ou mandar um homem dizer alguma coisa. Todo mundo que estava na igreja ia ouvir a voz de Deus, né? A voz dele se faria clara ali. Ou se não fosse a voz, pelo menos como se fosse uma telepatia, né? Algo assim, a pessoa ouvir, não ouvir assim como eu estou falando para vocês, na mente da pessoa ali, mas todo mundo ouvia a mesma coisa. Daí eu acreditaria, não, realmente Deus existe, né? E aquilo ali é verdade mesmo, como diz que a congregação é a única verdadeira, é a única que salva, os crentes da congregação dizem isso. Então eu acreditaria, eu largaria isso aqui, apagaria todos os meus vídeos, opa, vamos para a igreja, vamos
Mas não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe que isso aí tem muita picaretagem em cima disso aí. O próprio líder que está lá na frente, no púlpito, na hora do culto, não acredita no que está pregando, ele ensaiou. Então, aquela pessoa que está lá, o líder, ou alguém que está lendo lá, um homem, né, tem que ser um homem, está lendo lá na frente, ele mesmo não acredita naquilo ali. Ele ensaiou na casa dele por uns dias, vou falar isso aqui, ele pega um capítulo lá, às vezes é um versículo, tem pessoa que vai lá ler um versículo e faz uma explanação gigante de 1 hora sobre aquele tema ali. Mas isso aí é tudo treinado em casa, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com Deus dando na boca do irmão, Deus não sei o que. Isso aí é ensaio, né? É um ensaio. Então melhor que eu, né? Porque eu não tenho que ler aqui, eles lá já vão decorado. A intenção desses líderes é sempre a mesma: ganhar dinheiro sem trabalhar. Eu nunca vi um sujeito desses pegar um ônibus às 5 da manhã. Então, a intenção dos líderes ali é arrecadar, somente. Né? Porque eles sabem que aquilo é uma brincadeira, eles sabem que aquilo ali não tem nada a ver com Deus, eles só querem trazer pessoas para dar dinheiro para eles. Né? E duvido que vocês já viram um líder da igreja de vocês pegar o ônibus às 5 horas da manhã para trabalhar. Não faz isso. Vocês fazem, vocês que são os servos fazem, né? Quantos dos senhores são pedreiros, o dia inteiro cansadão lá, para daí, muitas vezes no final de semana, tá lá construindo igreja? Vocês saem cedo. Vocês, eu bato palma para vocês. Mas os líderes, os caras, os dirigentes aí, meus amigos, isso aí é tudo balela. Os caras só querem a grana de vocês, os caras não querem saber nada do trabalho. Veja constantemente líderes orarem em uma residência para que o mal, ou o demônio, saia daquele local, pois a situação não é agradável e não adianta nada. Então os caras vão lá na casa de uma pessoa, né? Vão orar e não adianta nada. Eu tenho parentes que são líderes da congregação cristã, né? Tenho a minha sogra, ela tem 2 filhos já quase velhos, porque ela já tem quase 90 anos, né? Quase velhos, que são bêbados, são fumantes, né? Os caras são borrachos, como a gente diz, né? Não trabalham, só ficam em casa, fumando e bebendo às custas dela, que é viúva e tem uma pensãozinha de salário mínimo. Tem 2 parentes nossos, 2 genros dela, que são líderes da CCB. Tem o líder da igreja aqui no meu município, que teve ali um dia, fez uma oração para que esse mal saísse dali. Porque segundo ele, era o demônio que estava ali. Porque além dos 2 que são bêbados, eu tenho uma cunhada que gosta de juntar lixo. Então essa minha cunhada aí, ela tem problema mental. Também é crente batizada no CCB, né? Só que ela não admite que ela tem problema mental. Ela é louca. Então ela junta lixo. Em vez dela mandar o lixo para a rua, ela traz o lixo para dentro de casa. Então esse líder veio um dia e fez uma oração ali de 5 minutos. A visita dele deve ter durado uns 7 minutos. A oração foi em 5. Fez a oração e foi embora. No mesmo dia de uma peleia deles ali, uma briga, que se arrebentaram tudo. Quer dizer, cadê o funcionamento da oração? Né? E por que geralmente, podem notar, filho de crente, geralmente, ele dá bêbado, filha da prostituta, da ladra, né? Vocês podem reparar, dá filho drogado, às vezes filha drogada. E isso tem um motivo. Às vezes quando os pais são muito fanáticos, eles obrigam muito a criança a ficar na igreja, né? Tem que ir na igreja. Daí chega domingo, a criança quer descansar, às vezes estuda a semana inteira, mas daí no domingo tem que ir lá no culto de jovens. A criança está cansada. E se não for, apanha. Em muitos casos que a criança apanha se não for. Né? A criança já vai sem voltar, vai crescendo naquela obrigação de estar lá na igreja,
E ela já vai pensando, quando eu tiver a minha independência, for maior de idade, eu vou largar a mão desse negócio. É o que acontece. Muitas vezes a pessoa cai na bebida, cai na droga, a mulher cai na prostituição. Eu tenho na família alguns exemplos assim. Então eu posso falar que realmente que as coisas ocorrem dessa forma, né? Isso é uma revolta que cria nas pessoas, né? Nos filhos de crentes. Então, aqui é o seguinte: nós somos seres vivos, iguais aos animais. Não possuímos alma, nem espírito. Somos feitos de carne, ossos e sangue. E estamos aqui unicamente para cumprirmos o ciclo da vida, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nada mais. Quem continua são os nossos descendentes, né? Então, o ser vivo, os animais, nós fazemos parte dos animais, só que somos animais racionais porque pensamos, o animal não pensa, né? Ele não sabe o que está fazendo. Mas nós temos um ciclo, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Daí os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos continuam, né? Continuam com nossos genes, os nossos, né? O nosso sangue continua, vamos dizer assim, né? Nós morremos, vamos embora, não tem mais nada, mas eles continuam, eles deixam o descendente deles e assim vai um ciclo. Essa é a nossa função, a única, né? Não existe alma, não existe espírito, não existe nada, existe só isso aqui. A hora que meu coração parar, consequentemente meu sangue vai parar, porque o coração bombeia o sangue. Pronto, acabou minha vida, já era, né? Quero fazer uma conclusão. Por isso eu digo, ser crente é pura ilusão e perda de tempo. Hoje mesmo estava vendo ali um senhor que escreveu, ele ficou 45 anos crente dele, começou a perceber, ver as coisas, ver as falcatruas, e largou mão. Largou mão de acreditar nisso. Porque viu que isso aí não leva a nada. Ele perdeu 45 anos da vida dele, né? Então, sei lá. Cada um é cada um, né? Cada um vê o que é melhor para si. Mas eu sou um cara realista. O que eu estou falando aqui é só a realidade da vida. Eu não estou aqui para ficar escondendo a verdade nem tapar o sol com a peneira. Tudo bem? Então o vídeo de hoje foi isso aí. Um desabafo apenas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!